Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Hoje, a aula do 8º ano, nós vamos falar sobre possibilidades, tá certo? Então na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre as possibilidades. Hoje, nós vamos rever uma atividade relacionada à árvore de possibilidades e também vamos fazer uma atividade falando sobre o quadro de possibilidade, tá certo? Os alunos da turma 801 já fizeram essa atividade, então para eles vai ser como se fosse uma correção, a gente vai ajustar algumas informações, né? E para os alunos da turma 802, no caso, a resolução da atividade da página 224. E aí, eu já peço para os alunos da turma 802, depois que assistir o vídeo, né, continuem fazendo para terminar essa atividade da página 224, tá certo? E aí, no nosso próximo encontro, na sexta-feira, nós continuaremos a realização dessa atividade. E aí, dando continuidade na próxima página, na página 225. Tá certo? Então, chega de conversa. Vamos lá para o exercício. Deixa eu anotar aqui. Nós estamos na página 224. E aí, nós vamos fazer juntos o número 37. E eu vou fechar com vocês o número 39. Tá certo? Então vamos lá. A questão de número 37, ele diz o seguinte: Janaína está na cidade A e vai à cidade C, passando pela cidade B. Para ir da cidade A até a cidade B, tem 3 rodovias. E da cidade B para a cidade C, 4 rodovias, como mostra o esquema abaixo. Então, deixa eu desenhar o esquema aqui bem pequenininho para a gente não ocupar muito espaço. Eu tenho a cidade A. Da cidade A, eu tenho 3 caminhos até a cidade B. Da cidade B para a cidade C, eu tenho 4 caminhos. Certo? E aí, ele vem fazendo a pergunta na letra A. Construa um diagrama de árvores e um quadro de possibilidades para representar a situação acima. Então, ele pede para eu resolver das duas maneiras. Ontem, na nossa aula online, a Luísa perguntou se tinha algum problema eu resolver do C para o A. E aí, Luísa, não tem problema. Nesse caso aqui, nessa atividade, não tem problema. Porque, como todo mundo passa por B, se você fizer de C para A, vai dar a mesma quantidade de possibilidade. Tá certo? Mas aí, vamos fazer na ordem do A, passando para o B, passando para o C. Então, a primeira que ele pede é a árvore de possibilidades. E aí, eu tenho A. Do A, partem 3 para o B. Do A, partem 3 para o B. E aí, para diferenciar o B, eu vou chamar de B1, que no caso seria o caminho 1, B2, que seria o caminho 2, e B3, que seria o caminho 3. E o A, no caso, é a partida, né? Saiu do A, passou para o B1, ou para o B2, ou para o B3. Chegou no B, eu tenho 4 caminhos diferentes até chegar em C. Só que aí, o que acontece? Como aqui a gente está fazendo as possibilidades, de cada um Bzinho desse, eu vou partir com 4 caminhos diferentes. Então, para diferenciar também, eu vou chamar de C1, C2, C3 e C4. Ó. C1, C2, C3 e C4. Desse daqui também. C1,
C2, C3, C4. Aqui a gente conseguiu montar todas as nossas possibilidades. Vou colocar aqui arrumadinho. E aí a primeira possibilidade. A, B1, C1. A, B1, C2. A, B1, C3. A, B1, C4. Então, já fiz todas do B1. Agora eu vou para o B2. A, B2, C1, que é essa aqui. A, B2, C2. A, B2, C3. A, B2, C4. Já fiz todas passando por B2. Agora eu vou fazer todas passando por B3. A, B3, C1. A, B3, C2. A, B3, C3. A, B3, C4. Então, se eu contar todas as possibilidades, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades. Certo? Então, aqui montei a nossa árvore de possibilidades. Ontem, quando eu realizei a atividade, a montagem do quadro de possibilidades ficou um pouco embolado. E aí, por isso também que eu decidi refazer essa atividade. Então, vamos lá. Partindo do A, eu só tenho uma. Só tenho um. Eu saio de A, né? E aí, saindo de A, eu tenho 3 possibilidades em B. Então, vou considerar com B1, que é o caminho 1, B2, que é o caminho 2, e B3, que é o caminho 3. Então, ó, aqui eu tenho 3 possibilidades, mas todos vão partir de A. E aí, para fazer o C e a gente montar a tabelinha para ficar bonitinho e organizado, eu vou montar da seguinte forma. O C, eu tenho 4 caminhos, então aqui eu vou considerar C1, C2, deixa eu deixar um espaço maior, porque senão vai ficar embolado ainda. C1, C2, C3 e o último C4. Aqui está montada a nossa tabelinha. Então, o primeiro caminho, que é esse daqui, ó, que a gente vai encontrar, esse daqui, ó. Na tabela, ele ficaria A, B1, C1. A, B2, C1. Posso fazer assim, né? Cada coluna, ou posso fazer de acordo com a linha, tá? E aí vai me dar o mesmo resultado dessas 12 possibilidades aqui em cima que a gente achou. A, B3, C1. A, B1, ó, B1, estou na linha de B1. B1, C2. A, B1, C3. A, B1, C4. Então, ó, todas as linhas que correspondem aqui, ó, o B1 já completei, até o C4. A, B2, C2. A, B2, C3. A, B2, C4. E para finalizar essa última linha, A, B3, C2. A, B3, C3. A, B3, C4. Então, ó, cada linha corresponde a um B, que seria o caminho passando por B, e cada coluna dessa corresponde ao caminho passando pelo C. E aí aqui a gente coloca de forma organizada todas as possibilidades, que também vão dar 12 possibilidades. Tá certo? Então aqui nós fizemos a árvore de possibilidades e aqui nós fizemos o quadro de possibilidades.
respondida a letra A. Letra B. Janaína pode ir da cidade A à cidade C de quantas maneiras diferentes, passando pela cidade B? Então, de A até chegar a C, de A até chegar a C, eu tenho 12 possibilidades. E aí a gente já responde a letra B. Então eu tenho 12 possibilidades. E aí a gente fecha a questão de número 37. A letra C, ele pede para criar um esquema, né? Fiquem à vontade para criar um esquema e na aula a gente conversa sobre o que vocês pensaram aí na montagem desse esquema. E para fechar a nossa aula hoje, questão de número 39. Essa questão de número 39, o que acontece? Eu posso, né, e aí vocês sabem muito bem, que eu posso encontrar a possibilidade fazendo a multiplicação. Então, ó, vamos lá voltar nesse exemplo aqui. Ó. Do A para o B, eu tenho 3 caminhos, certo? Do B para o C, eu tenho 4 caminhos. Então, a multiplicação do caminho do A até o B, do B até o C, eu tenho quantas possibilidades? 12. Então, para que eu possa encontrar as possibilidades, eu posso fazer de acordo com a multiplicação. Necessariamente, eu não preciso da árvore de possibilidades. E aí, a questão 39 eu vou resolver dessa maneira, encontrando as possibilidades. Tá certo? Então, vamos lá. Questão 39, ele fala o seguinte. Um instituto de pesquisa aplicou um questionário com 4 perguntas. Então, aqui eu tenho 4 perguntas. Ó. Pergunta 1, primeira pergunta. Segunda pergunta. Terceira pergunta. E quarta pergunta. São 4 perguntas, né? E aí, já sabemos que entre um resultado e outro devemos fazer a multiplicação, né? Porque eu vou encontrar as possibilidades. 4 perguntas. Cada uma das perguntas com 3 alternativas. Sabendo que para cada pergunta deve ser respondida apenas uma, escreva uma potência que corresponde à quantidade de possibilidades de resposta desse questionário. Quando ele fala desse questionário, ele se refere a formas diferentes de responder cada pergunta dessa daqui. Exemplo, vamos supor que eu separe aqui as 3 possibilidades em pergunta A, B e C. Se todas as perguntas responderem A, é uma possibilidade. Se todas as perguntas responderem B, todas elas, é uma possibilidade. Se todo mundo responder C, é outra possibilidade. Aqui é como se eu fizesse o seguinte, ó. Primeira pergunta, eu posso responder A, B e C. Segunda pergunta, tendo respondido a primeira, eu posso ter respondido as outras A, B e C. Aqui também. Então, só 3. A, B e C. Só que aí a nossa árvore de possibilidades vai ficar imensa. E aí eu não tenho a necessidade de fazer árvore de possibilidades, até porque eu sei responder multiplicando. Então vamos lá. Responder a primeira pergunta. Eu tenho quantas possibilidades de responder a primeira pergunta? Responder a primeira pergunta eu tenho 3 possibilidades. Então, 3. Responder a segunda pergunta, eu tenho quantas possibilidades? Também 3. Responder a terceira, também 3. Responder a quarta, também 3.
3 possibilidades. E isso tudo aqui vai me dar como potência 3 elevado à quarta potência. Então, essa seria a resposta da questão de número 39. Tá certo? Não tem a necessidade, imagina você resolver, né, a árvore de possibilidades para poder fazer 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta, a gente sabe que vai dar 81 possibilidades. E aí imagina você fazendo uma árvore de possibilidades com 81. Para 12 já ficou embolado, imagine fazer para 81. Então, galera, a gente encerra a nossa aula aqui, só reforçando com vocês que a turma 801 já viu esse exercício, né? E aí aqui eu só organizei ele para ficar bonitinho. Eu até indico o pessoal que não fez, principalmente o quadro ficou um pouco embolado, pode refazer esse quadro para ficar bonitinho, organizadinho. E a questão de número 39 ficou realmente para eu falar com vocês na próxima aula. Então, os alunos da turma 801, essa atividade da 224 já está no esquema. E aí, na próxima aula, a gente vai continuar na 225. Os alunos da 802, eu vou pedir para que coloque no caderno a número 37, faça a número 38 e coloque no caderno a número 39, para a gente poder continuar na próxima aula na questão de número 40. Tá certo? Então a gente fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E aí qualquer coisa, qualquer dúvida, não fiquem com vergonha, não fiquem com, né, não fiquem com medo de perguntar. Pelo contrário, se tiver alguma dúvida, pode perguntar sim, sem problema nenhum. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!